Fala, grupo! Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Aqui Francisco Rosa com o programa Balangando Beiço, com esse que vos falo. Estou muito feliz hoje com a minha convidada. Ela é uma grande parceira, se tornou amiga e é uma fomentadora das artes e da cultura aqui na cidade. Vou pedir que ela se apresente, mas antes disso, senhoras e senhores, Patrícia Monerá. Obrigada, Chico. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, né, participando desse podcast com você, patrocinado pela 4Ls. Meu nome é Patrícia Monerá, eu sou gestora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univiçosa e estou à frente do curso desde que ele foi criado. Pessoal, para você que nos assiste aqui, dá uma compartilhada, curta aí a página do 4Ls no YouTube, se inscreva, mande para os amigos se você estiver gostando, se você não estiver gostando, mande para os inimigos, mas comente e participe conosco, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a Patrícia Monerá, que é coordenadora do curso de arquitetura e que está me dando a lisonja da presença dela aqui hoje, e para vocês conhecerem ela um pouco mais, eu vou pedir que ela se apresente. Ô, Patrícia, fala um pouco para nós de como que você optou e de como que é a arquitetura, como que ela aconteceu na sua vida. Pois a arquitetura é meu segundo curso de graduação, né? Eu entrei em 95, né? A terceira turma, que é a terceira turma de curso de arquitetura da UFV, fiz a arquitetura aqui em Viçosa mesmo, né? Foi um curso assim que eu me apaixonei. Eu sempre gostei dessa parte de decoração, de mexer com casa, de parte de estética e tudo mais. A parte bonita da construção, né? Construção. Mas eu gostava da feia também, tá? Das paredes. Eu acho que puxei muito do meu pai. Meu pai sempre teve um dom muito grande de criar coisas, né? E eu sempre gostei de criar, né? Então, assim, quando eu fiz curso, nossa, foi uma experiência maravilhosa. Depois disso, cheguei a trabalhar em escritório de arquitetura. Aí, fui embora de Viçosa, por motivos, né? Eu estava casada, por motivos de familiares. Depois, quando eu voltei, eu entrei como professora substituta na UFV. E aí, entrei na minha carreira de docência, né? Fiz mestrado e, nisso, me tornei professora da Unisos. Na época, eu só tinha um curso de engenharia civil. Eu era professora no curso de engenharia civil. E, estando lá, eles tiveram a ideia de abrir o curso de arquitetura e me convidaram para ser a coordenadora do curso de lá. Então, tô lá, o curso foi aberto em 2018, né? Em mês de 2018. Tô lá desde então, né? E a gente tentou lá criar um curso bacana, bem prático, bem voltado para o mercado de trabalho, né? Certo. E aí, durante esse período na Univiçosa, você viu alguma importância e relevância desse curso para a cidade? Eu estou perguntando isso porque o povo nem gosta muito que eu falo isso, mas as 4 pilastras, para mim, ela parece um muro invisível, né? E a gente tem agora 2 cursos de arquitetura em Viçosa. Eu queria saber qual que é a relação da arquitetura da Univiçosa com a cidade. Se vocês têm projetos que abrangem a comunidade ou se fica mais restrito à comunidade universitária. Não, temos sim. A gente gosta bastante de trabalhar com os projetos de extensão. Eu acho isso de extrema importância para os nossos alunos, porque eu acho assim, a arquitetura ela não é só o construir, né? A arquitetura ela vai muito além disso, ela vai da parte de humanização, ela tem um papel social muito grande, né? Então a gente sempre trabalha nos projetos de extensão nosso voltados para a comunidade. Então sempre que tem alguma demanda, então a gente já trabalhou com o Lar dos Velhinhos, já trabalhamos com o SIACA, com a Casa do Caminho. Então assim, sempre existem demandas da sociedade, das comunidades, a gente tá sempre ali pronto para atender. E a gente acha isso legal, porque, como eu falo, o aluno, quando ele está em contato com as pessoas, com a realidade, ele tem uma visão diferente, até da arquitetura mesmo, né? Sim. Eu vi uma matéria há pouco tempo agora relacionado à arquitetura, se eu não estiver enganado, arquitetura, não sei se é arquitetura violenta ou arquitetura de separação, mas é um tipo de arquitetura que evita pobre.
Por exemplo, lá em São Paulo eles colocaram um monte de pedras debaixo de alguns viadutos, tem loja que colocam uns espetos de... Para não sentar na loja. Exatamente. O que você acha disso? É. Eu acho assim, existem dois lados nisso aí, né? Mas eu acho que o importante é a gente não segregar. Eu acho que a arquitetura ela não pode segregar. Sempre existiu um tabu de que a arquitetura era para gente rica. Sim. Né? Sempre foi isso. Né? Então, por isso que as pessoas não contratavam arquitetos, porque a arquitetura é para quem tem dinheiro, é só para fazer coisa muito bonita. E a ideia, de uns anos para cá, eu acho que essa ideia mudou muito, porque a gente trabalha hoje em dia com uma arquitetura humanizada, com arquitetura para a pessoa. Não importa a condição social dela. A gente tem a ideia da arquitetura é trazer qualidade de vida para as pessoas. Certo. Tornar os espaços que as pessoas vivem, não é só a casa, né? Trabalho e tudo mais, serem agradáveis e trazerem qualidade de vida mesmo. Então, assim, dentro do curso da Ansosa, a gente trabalha muito com essa questão, né? Da humanização, trabalhamos com a parte da neuroarquitetura, né? Que são estudos novos que vêm vindo, né, da neurociência, juntando com a arquitetura, no sentido de que esses estudos mostram a importância e como o espaço físico afeta as pessoas. Aí um estudo do cérebro mesmo, como o cérebro reage às condições Aos do espaço, estímulos, aos né? estímulos do espaço físico. Isso acontece de uma forma inconsciente. Sim, Né? sim. Às vezes reflete no físico quando você entra num lugar, por exemplo, que tem uma luz que estoura na vista, ou que tem uma parede muito reflexiva. Mas fora isso, quando você não sente fisicamente, inconscientemente você... E depois isso vai para o físico. Depois isso reflete fisicamente, no sentido de cansaço, de estresse. Entendi. Aí esses estudos mostram que afetam de várias formas, né? De concentração. Tu fala, se você tem um local de trabalho que o ambiente harmônico é agradável, o seu rendimento é. Então, tem vários estudos que falam isso, né? Então, a gente quer trabalhar bastante com essa questão. Então, isso que você falou da questão da arquitetura, né? Vamos dizer assim, ela voltada para esse lado mais social, o que a gente gosta muito na Unisol é trabalhar com essa parte social mesmo, porque eu acho que todo mundo merece um lugar legal para morar, né? Por mais simples que seja. Né? E do ponto de vista coletivo, a arquitetura das cidades, elas são, na minha opinião, muito voltadas, elas são muito mais pensadas para os carros do que para as pessoas. E não vou entrar no mérito da questão aqui da nossa cidade, mas, por exemplo, espaços que poderiam ser de convívio viram estacionamento. E aí cada vez vai se diminuindo mais. Nesse caso, a neuroarquitetura, ela sai de uma sala e vai para a cidade, né? Também. E aí, nesse sentido, por exemplo, vocês têm algum trabalho, ou você pensa alguma maneira, existe algum projeto, por exemplo, de tentar minimizar esses danos neurais? Por exemplo, no caso dos pontos de ônibus, que parecem micro-ondas, tem um negócio ali com o sol na muleira. É verdade. Assim, o que eu falo, é difícil da gente expandir. O que a gente faz? Os alunos, a gente trabalha isso dentro da disciplina, dentro principalmente da disciplina de projeto, né? Todas as nossas disciplinas de projeto, ela tem um pedaço da disciplina que é extensionista, né? Então, essa extensão, ela acontece de acordo com a disciplina em vários locais. Né? Então, quando tem essa parte de planejamento urbano ou na disciplina de projeto urbanístico, ela se estende à parte também toda, né, da cidade como um todo. E aí os alunos fazem propostas, então a gente trabalha isso na cabeça deles mesmo, de fazer propostas. Só que a gente, sim, não dá para a gente entregar essa proposta, né? Porque são os alunos que fazem. Entendi. Né? Mas tendo parcerias, por exemplo, se tivesse parcerias com a prefeitura, que a gente está tendo algumas coisas que estão aparecendo agora, né? Eu acho que, não sou política, mas eu acho que a prefeitura está pensando em buscar coisas diferentes da cidade de Viçosa. Eu acho isso uma iniciativa muito importante, né?
a gente está aberto para a questão das parcerias para ajudar a melhorar a cidade mesmo, como um todo. Sim, mas nesse sentido da prática em si, acontece se por acaso tiver um interesse do poder público e tal. Na verdade, o que vocês fazem é ensinar os alunos o certo. Sim, exatamente. E eles vão ser profissionais liberais e cada um vai seguir uma linha de... Mas dentro da política interna da instituição e da proposta pedagógica, essa arquitetura humanizada, ela faz parte do currículo, né? Faz parte. Ah, é bacana, é legal. A gente tem visto muito, por exemplo, as paredes vivas, né? Parede verde. Eu vi uma matéria também falando que nos prédios em São Paulo, por exemplo, que tem esse jardim verde, a temperatura no interior do apartamento é 2 graus mais baixo do que a temperatura externa. Sim. Então, se é uma coisa tão necessária, bacana e não sei o quê, por que você acha que não acontece? Por que as grandes empreiteiras ou construtoras, por exemplo, não usam isso como praxe? Parece que é luxo, mais uma vez, né? Igual você falou, Não parece que é luxo. Não, eu acho... No Brasil, nós temos um problema muito sério com questão na parte de construção civil. E as pessoas ainda são muito... segue um padrão. Eles parecem que eles não querem sair daquela zona de conforto que são as construções comuns, né? A forma construtiva tradicional, né? A gente tem, né, vários outros estilos construtivos que são empregados no mundo inteiro que não chegam aqui no Brasil. Quando chegam um pouquinho, então eles são muito caros, ficam inacessíveis. Isso precisa mudar a cultura. Sim. Aí eu acho assim, que precisaria mudar a cultura das pessoas que constroem. Porque, assim, para a gente, como arquiteto, um prédio desse jeito, que aí trabalha a arquitetura bioclimática, isso entra a questão da arquitetura bioclimática. Vamos salvar o planeta, né? E esteticamente é lindo. Né? Eu, particularmente, sou apaixonada com natureza. Apaixonada. Adoro planta, adoro... Nossa, eu gosto demais dessa conta. A natureza, para mim, é um lugar de descanso mesmo. Então, assim, trazer essa natureza para dentro da cidade, eu acho que falta. Isso faz parte da humanização, da humanização dos espaços. Né? As pessoas ficaram cada vez mais, acho que o que a gente vê, cada vez mais são construções, concreto, asfalto, e cadê o verde? Exatamente. Cadê os espaços agradáveis? Né? Então, assim, eu acho que o que pega são pessoas que estejam dispostas a investir nisso. Por quê? A princípio, acaba que o custo é um pouco mais elevado de construção, porque requer um pouco. Mas a partir do momento que ele virar uma coisa tradicional, também todos esses custos vai. Aí a demanda vem. Mas tem um negócio também que aí você vai economizar no ar-condicionado. Mas existem certificações hoje que eu acho que tem cidades que tem o IPTU verde. Bacana. Que é um negócio bem legal, que se a pessoa tem gastos sustentáveis na sua casa ou na sua edificação, ela tem desconto no IPTU. Isso é muito bacana. Então, isso seria um grande... uma mola propulsora para trabalhar a questão da sustentabilidade. Entendeu? A cidade promover isso. Né? Então, assim, isso é uma coisa que várias cidades já no Brasil têm, que é uma coisa que eu, particularmente, acho excepcional. Então, pode ser uma percepção minha enquanto lixeiro, né, de carteirinha. Eu acho que quanto mais a gente se moderniza e evolui, mais a gente se distancia da terra, porque assim, as pessoas não têm pisado descalço, não têm contato com a terra, sempre tem alguma coisa filtrando. Ou é uma borracha do chinelo, né, acorda, o chinelo já está ali na cama, quem vai de carro já sai do carro, volta, pega um chinelo, toma um banho, não pisa no chão. E mesmo quando pisa, ainda tem ali, por mais que tenha a terra, né, mas a cerâmica, o piso, né, ele ainda é um isolante entre a gente e o planeta. Eu acho que a gente está perdendo essa conexão genuína com o planeta, enquanto a gente acha que está se modernizando, e se a gente for olhar direitinho, né, eu acho que a Samambaia tem um lugar dela no mundo. Eu concordo plenamente. A gente está modernizando, mas eu acho que não pode...
a modernização tem que ver junto com a questão da humanização Não é? A da gente tem natureza, tá? De trazer o homem na frente da máquina, né? E outra coisa, uma coisa que eu acho é uma coisa que eu percebi, depois da pandemia, a arquitetura ganhou uma outra visibilidade. É uma coisa bem interessante, eu falo isso muito com os alunos. Por quê? A pandemia botou todo mundo preso dentro de casa, trabalhando dentro de casa, tendo que conviver todo mundo dentro de casa, tendo que inventar coisas para você fazer dentro de casa. Só que as casas não estavam preparadas para esse tipo de demanda. Muitas delas eram dormitórios, né? A maioria não está preparada. Então, assim, as pessoas começaram a perceber a importância dos espaços adequados, dos espaços planejados, pensados para o uso, pensados para a pessoa. Entendeu? Eu falo isso porque eu tiro isso da minha casa. Graças a Deus eu tinha um escritório, que a gente continua dando aula normalmente, né? O escritório que foi o meu local de trabalho. Eu ficava lá 12 horas por dia e fui colocando ele tudo do jeito com coisas que eu gostava, para assim, me sentir assim, o mais confortável possível. A Covid, então, ela tutelou a arquitetura como uma neuroativa na vida das pessoas, Sim, né? Sim. Passaram a dar mais importância para os Ai, gente, olha só. Se vocês estiverem gostando do papo tanto que eu tô, vocês vão dar uma curtidinha aí, vai compartilhar, vai comentar. Tudo que vocês falarem, eu vou responder. Patrícia também vai estar disponível para quem quiser falar diretamente com ela. E então, continue aí, nos dando essa audiência de sempre, dando uma curtidinha, compartilhando e fazendo o que vocês já sabem aí. Se inscreva se não tiver inscrito e a gente vai continuar o bate-papo aqui porque tá muito legal. E eu vou mudar um pouquinho de assunto dentro do mesmo tema e vou desenrolar um pouco aqui com vocês, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo dentro da mesma temática, que é a arquitetura em si, mas por um outro viés, que é da multilinguagem. Eu queria que você falasse um pouco, Patrícia, sobre o espaço Travessia, do que se trata, como funciona, de que se alimenta. Pois o Espaço Travessia foi um projeto que é criado lá pela Plano Sosa. Ele foi idealizado pela professora Liz Valente, né? É um projeto, é o espaço que o curso de arquitetura da Unisosa utiliza, né? Foi trabalhado nessa questão da sustentabilidade, reaproveitamento de materiais, né? Nós temos o edifício garagem lá, que são 7 andares. A gente pegou o porão do edifício garagem, que era um depósito de material de construção, de um monte de coisa. Nós andamos lá, a professora Lina, a gente olhou lá, ela teve assim, a ideia de falar assim, por que a gente não faz aqui os nossos ateliês, projetos e tudo mais? Aí achei a proposta dela excelente, né? A gente conversou, ela fez a proposta, apresentou para a direção e eles compraram a ideia e a gente construiu esse espaço. Então, são 3 ateliês de projeto. É uma sala teórica, a gente tem um hall, né? Os alunos adoram ficar ali batendo papo, um auditóriozinho, e agora, esse ano, a gente inaugurou o nosso laboratório de modelos, né? Que é onde você teve lá. Pois é, gente. Eu voltei para Viçosa em função da Covid e há 3 anos Patrícia virou praticamente uma mecenas da arte na minha vida aqui e a gente já vai para a 3ª edição da Semana de Arte. Na primeira nós tivemos exposição com coquetelzinho. Quem me acompanha sabe de tudo que está acontecendo nesse sentido. E no último dia no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Foi semana passada, dia 5, nós fizemos uma ação também em esquema de colaboração, que foi o projeto Pôr Mais Flores no Mundo. E eu, como um lixeiro que trabalha com arte, quando eu encontro pessoas que também se envolvem com a causa, né, e que tem essa preocupação tanto com a arte, com a cultura, e quanto a arte sendo usada como ferramenta de transformação social, eu fico muito feliz. E aí quero fazer um agradecimento público aqui à Patrícia, porque ela desde o primeiro momento, ela se colocou disponível. E aí, nesse sentido, eu queria saber como que funciona essa questão para vocês. Se é uma coisa que você decide como coordenadora, ou se tem um colegiado, mas qual a relação da Univiçosa e do curso de arquitetura com a arte, com a cultura, que vai para além da didática sobre arquitetura?
Quando você... A gente começou lá na faculdade, né? Que a Joyce nos colocou em contato, né? Quando eu vi esse seu projeto, eu já me apaixonei pelo projeto, porque eu também sou lixeira. Meu marido fala que lá nós temos um sítio, Acumulador. né? Que eu vou juntando, aí fala assim, pelo amor, nossa, sério, eu tinha uma época que eu tinha assim, umas 6 sacos de lixo assim, de garrafa PET. E aí tudo eu vou guardando, papelão, aqueles tubos de papelão. Não é problema em jogar fora, não existe fora, né? Uma hora a gente usa para alguma coisa. Então, assim, aí quando apareceu essa ideia, eu falei, meu Deus, achei o uso para as garrafas PET, né? E achei a ideia do projeto muito interessante, né? E aí, assim, logicamente, a gente conversa, a gente tem o nosso NBE, né, que é o Núcleo Docente Estruturante, a gente eu levei essa proposta para eles, todo mundo achou a proposta excelente. Aí eu criei como um projeto de extensão, né, e desde uma disciplina de sustentabilidade em arquitetura e urbanismo, a professora Famílias também incorporou esse projeto também como um projeto de extensão curricular. Uhum. Então, a gente acabou criando 3 vertentes, a sua com o seu projeto, aí o plano de extensão do curso e o plano de extensão da disciplina de sustentabilidade. Muito bom. E pela vivência que eu tive lá, os estudantes foram bem afetados com o projeto. Bastante. E é legal porque, por exemplo, de repente falar, fazer florzinha de garrafa PET no curso de arquitetura. A gente não está falando sobre florzinhas, né? E ali é uma sementinha que é plantada, que aquele jovem vai entender e, de repente, virar um gatilho nele de como ele pode usar materiais inusitados ou descartados numa arquitetura que, de repente, tem todos os pré-requisitos de design, de composição, enfim, de visual, mas que, ao mesmo tempo, usa um material alternativo que pode sair de uma oficina de flor. Né? Aquilo é só uma sementinha. E eu acho que vai além, né? Quando eu comentei com você, a gente tenta trabalhar bastante essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de olhar o outro, né? E eu acho que a distribuição das flores, quando foi feito lá na rua, né, o calçadão, os alunos que participaram eles ficaram tocados. Ai, que bom. Né? A gente vê, dar uma flor para uma pessoa e a pessoa fica feliz, gente. Isso que eu falo. Isso é arquitetura? Não, isso não é arquitetura, isso é humanização. Isso é trabalhar no lado humano das pessoas. E a gente está num mundo que as pessoas, eu percebo que as pessoas são cada vez mais egoístas, cada vez mais pensam em si, e a gente tem essa preocupação dentro do curso dela que elas passem a pensar no próximo também, né? E passem a ter prazer nesses pequenos gestos. Sim. Teve uma senhorinha que chorou. Eu tive que segurar. Abraçar ela. Eu choro com propaganda de margarina. Então. Eu tive que segurar no carisma. Ano passado a gente fez um projeto lá, foi uma extensão também lá para os velhinhos, né? E aí os alunos foram lá, tiveram que fazer levantamentos, passar questionários, blá. Então, assim, o feedback que eles tiveram, falou, nossa, que dó, que não sei o quê, como a gente tem que pensar nessas pessoas, sabe? Então, assim, acho que essas pegadas, né, essa coisa, e a arte, eu acho a arte uma coisa que ela consegue se fazer presente em qualquer lugar, e ela faz diferença na vida das pessoas. Né? Eu acho que depois que eu te conheci, meu olhar para a arte também mudou. Ai, gente, meu coração fazendo TikTok. Coração, muito obrigado. Mudou mesmo, porque eu vejo, e essa arte com coisas recicláveis, né? Eu acho, assim, uma coisa maravilhosa. E é muito mais do que, por exemplo, quando eu faço uma pintura numa escola pública, é muito mais do que uma camada de tinta na parede, né? É muito mais profundo. Numa das experiências, e aí, nesse caso, quando eu ataco um muro com tinta, eu estou interferindo diretamente na arquitetura do lugar. Uhum. E com a arte, a gente consegue humanizar. Numa das experiências minhas recentes, na escola Juscelino Kubitschek, na Barrinha, a gente estava pintando e chegou um pai com uma criança. A menina desceu da moto e falou assim, pai, eu não quero mais mudar de escola. E a gente descobriu que a menina não queria ficar na escola de jeito nenhum, e por causa daquela pintura, ela resolveu que ali era o lugar dela. Então, a arte salva.
Arte salva, eu sou suspeito para falar porque é sacerdócio, né? Acho que é o pernilonguinho azul que pica a gente, você não consegue mais. Não, mas eu acho muito. Isso, o trabalho que você faz, eu tiro o chapéu. Muito obrigado, eu vou receber isso com muita honraria vindo de você. E então, gente, olha só, quem quiser conhecer um pouco mais do curso de arquitetura, entrem lá nas redes sociais, existe a página oficial da universidade, mas tem no Instagram, né, O Patrícia? Instagram da arquitetura é @arquitetura.univicosa. Podem seguir a gente lá. A gente faz muitas postagens a respeito do que acontece dentro do curso, né? As metodologias que a gente usa, as coisas que os alunos fazem. Né? Lá tem bastante informação. Se quiserem conhecer o espaço físico lá, né, do Travessia, é um espaço muito legal. Se quiserem também propor projetos, eles abrem 2 vezes por ano, pelo menos 2 eu sei, de financiamento direto, entendeu? Pôr Mais Flores no Mundo foi um projeto meu que foi contemplado lá, e a gente desdobrou o projeto em outras ações, era só para eles patrocinarem um projeto meu. A gente criou uma collab que virou uma ação multidisciplinar, né, e transversal. Então, assim, pela minha experiência com a instituição e com Patrícia diretamente, eles estão muito abertos às possibilidades. Então, é um canal de comunicação para você artista, para você que pretende ser arquiteto. É um espaço aqui em Viçosa incrível, com toda a infraestrutura. Então, se liga aí. E se estiver gostando do nosso papo, um joinha, um compartilhamento, todos os trâmites que vocês sabem aí de rede social melhor do que eu. Tá bom? Voltamos aqui. E aí é o seguinte, Patrícia. Eu vou fazer uma chamada aqui agora para o poder público, porque a gente tem 2 faculdades, 2 cursos de arquitetura aqui na cidade, e eu, como cidadão, eu não vejo muitas coisas acontecendo para além dos muros. Eu estive outro dia com um amigo, que ele é aqui do Legislativo da cidade, é o vereador Rafael Gustavo, e ele estava com alunos lá da Univiçosa. Os meninos estavam mostrando para ele um projeto de revitalização de uma praça, de um bairro aqui. Como que funciona isso? Como é que você acha que isso pode ser potencializado? Ou de que maneira vocês lidam com isso? Vocês estão abertos a propostas? Claro, claro. Foi. Quem é a professora? Esse projeto está sendo desenvolvido dentro da disciplina de projeto paisagístico, com a professora Jerusa, né? Ela veio conversar comigo, falando que teve essa abordagem desse vereador, né? Do vereador Rafael, com os meninos, e eles estavam conversando, e eu falei, precisa chegar, a quem tiver uma ideia e quiser ajuda nossa, quiser colaboração do curso de arquitetura, Mano Sosa, é só entrar em contato com a gente que a gente cria as parcerias. Ai, gente. Né? Porque, assim, os alunos ficaram muito empolgados, né? A gente trabalha exatamente, aquilo que eu falei, a gente trabalha, os projetos a gente tenta fazer muito para lugares da cidade mesmo, que podem ser implementados na cidade. Só precisamos de quem... Senhor Poder Público, você está escutando isso daqui? Gente, pelo amor de Deus, secretário de Agricultura, de Urbanismo, não sei quem é, mas aproveitem, são tantos talentos, tanta gente disponível querendo fazer coisa, entendeu? Eu sei que é muito difícil, não sei se é muito difícil não, mas eu sei que a cidade tem dificuldade de capinar as ruas, né? Então, de repente, revitalizar uma praça pode ser muito mais complicado. Mas com muitas cabeças pensando, com essas cabeças frescas, inteligentes, que têm conhecimento, talvez fosse uma maneira da gente melhorar tanto o visual da cidade quanto os espaços de convivência, né? Então, você imagina, por exemplo, se cada grupo de aluno pegasse uma praça de um bairro ou pegasse um bairro para revitalizar, de repente lá no Rebenta Rabicho a gente conseguiria colocar corrimão em todos os becos. Entendeu? E humanizar o espaço. Uma ideia que eu tenho, né, que seria super interessante, é eles criarem concursos. Então, Concurso para uma praça tal. Eu não sei qual secretaria. E aí poderia abrir, o concurso poderia ser aberto para qualquer pessoa, qualquer profissional da área, né? Mas são coisas assim que eu acho que dão visibilidade para a cidade, tá? E trazem propostas super interessantes, coisas diferentes, né? Porque assim, existe o GEOPAN, né? Que é a
de planejamento urbano da cidade, né? Tem arquitetos que trabalham lá, não tem um aluno do curso de arquitetura que trabalham lá também, né? Já são ex-alunos nossos, tem vários alunos que fazem estágios também lá. E, e eles têm gente que faz esses projetos. Só que quando você pega, por exemplo, um vereador que consegue uma verba, poxa, por que não abrir um concurso, fazer uma coisa que isso agita a cidade, isso divulga a cidade, Valoriza. valoriza e cria oportunidade de propostas completamente diferentes, bem interessantes. Hashtag fica a dica, hein, senhor poder público. Mas também vale para, sei lá, associação de moradores. Sim. Quer dar uma melhorada na praça? Vai lá, gente, entra no site, dá uma ligada. Não vou passar o zap de Patrícia que não. Não, mas eu tenho meu WhatsApp, eu tenho meu WhatsApp Business, né? É 3899-8004, né? É o telefone da minha sala, mas é o WhatsApp meu também de trabalho. Então, querendo, é só mandar mensagem, legal. que a gente tá... Legal, então eu E a espero... gente gosta muito de fazer isso, porque os alunos ficam muito empolgados. Como a gente já está aqui no nível nacional, é 031, tá, Brasil? Desculpa aí. Mas, gente, olha, vamos, como é que fala? Dar trabalho para esse povo da arquitetura. Vamos pegar uma praça, pegar um bairro, uma rua, arborizar isso daí, movimentar com a população, entendeu? De repente os moradores ali fazem uma vaquinha e conseguem fazer uma calçada digna, fazer uma rampa, se tem algum cadeirante. Vocês sabem que calçada sem rampa também é muro, né? Então, fica esse espaço aberto aí agora. A Patrícia está se disponibilizando a atender quem quiser através desse número que ela passou. Tem as redes sociais, pode ir lá presencialmente também, combina uma hora. Mas vamos aproveitar essas cabeças pensantes e disponíveis para ver se a gente consegue dar uma melhorada na nossa cidade, dar uma humanizada nos espaços de convivência, né? Quando a gente não está lutando com barro, está lutando com poeira. Eu tenho buraco na minha rua lá que eu conheço eles da minha infância, estão fazendo podas. Então... E a gente sabe que o poder público não tem tanta verba assim, né? Então, mas o que a gente conseguir capitalizar, né? E eu acho assim, eu iria até além do poder público, o poder privado também, né? As empresas, nós temos grandes empresas serviçosas que elas poderiam patrocinar algumas coisas, patrocinar essas melhorias, né? E a gente está lá. E vocês dão suporte de gestão para um projeto desse, por exemplo, se um aluno da arquitetura consegue uma verba através do poder público ou uma associação de bairro através de um poder privado para revitalizar uma praça, vocês fazem a gestão desse trabalho, dessa obra, desse projeto? Poderíamos fazer. Eu falei, nós ainda nunca fizemos dessa forma. Sim. Foram sempre coisas menores, né? Mas, tipo, igual eu falei, dentro da casa do caminho. Mas pelo povo que eu te conheço, você vai colocar disponível, né? Se os meninos forem fazer uma praça, você não vai, não. Você vai... Não. Eu sou aquela que pega tudo. 8 horas da manhã tá lá, não, essa árvore é mais pra cá. Não, lógico que... Não, mas eu falo, até, você está falando na questão da execução, né? De acompanhar a execução, isso os alunos fazem... Para os alunos, isso é vivência profissional. Isso é o que eu falei, por isso que a gente cria como projeto de extensão, né? Se tiver que entrar projetos arquitetônicos, a gente tem entrando diferente, porque então vamos ter que ter um profissional envolvido, né, nessa questão. Mas os alunos, nossa, eles são sempre disponíveis, eles gostam muito disso. Mas eu acho que tem uma questão que é muito importante também, que é você se colocar disponível para coisa. Porque na primeira semana de arte, eu revitalizei uma praça que fica atrás do Colégio de Viçosa com R$200. Então, em se tratando de poder público, isso nem é verba, né? Então, assim, nesses R$200 estava o livro que eu peguei e meu Marmitex. Então, foi só uma questão de ir para lá com a tinta e pintar. As pessoas que estavam envolvidas naquilo, todas foram afetadas. Quem passa por ali... Todo mundo, os feirantes, todo mundo ficou feliz. Pessoal da capoeira, entendeu? Além de democratizar, porque, na verdade, ele estava sendo muito usado só pelos adictos, né? Então, assim, deu uma democratizada no lugar
e sinalizou para aquele espaço como um espaço de convivência. Sim. Então, um funcionário da prefeitura, no horário do almoço, ele vai para aquela pracinha porque está mais legal para comer a marmita dele ali, num ambiente que ele gosta, Sim. né? Então, acho que a gente tem muito o que fazer. Mais uma vez, eu quero indicar o curso de arquitetura e a Patrícia como um catalisador de ideias, de quem tem propostas, sugestões. E só uma pergunta, de quanto tempo que é o curso? Nós começamos em 2018. Não, o curso para o aluno, quanto tempo ele fica lá? Sim, são 5 anos. 5 anos. Gente, é muito, hein? Nossa, Então, eles aprendem bastante. sim. Não, e realmente não varia tempo, porque eu falei, o curso ele é composto com 7 disciplinas de projeto, né? Então, assim, cada semestre, a partir do terceiro período, eles fazem um projeto diferente. Eles começam com um projeto familiar, depois passam por um projeto institucional, depois para o multifamiliar, depois para o industrial, urbanístico, paisagístico e receptivo. Então, cada semestre. Então, e aí eles vão aumentando o nível de dificuldades dos projetos, né? Cada semestre vai aumentando o nível de dificuldade. E junto com isso, eles vão tendo as outras disciplinas que dão suporte, né? Que é a parte de sustentabilidade, a parte de acessibilidade também, né? Que essa é uma área também, é uma área de especialização minha, que eu amo de paixão. Sou professora dessa disciplina no curso, né? E já tive até na Câmara falando sobre isso, e eu acho que a gente tinha que trabalhar essa acessibilidade dentro da cidade. Calçada sem rampa também é burro. Mas a cidade, ela vai em vários outros âmbitos, né? Sim. E eu acho, assim, que a gente tem como, existem como a gente melhorar. E eu falo, a acessibilidade não é só para uma pessoa em cadeira de rodas. Sim. A acessibilidade é para um idoso, a acessibilidade é para uma gestante, a acessibilidade é para uma mãe no carrinho de bebê. Eu percebi muito isso quando eu virei vó. E eu fui andar com a minha neta no carrinho de bebê pela rua. Não dá pra andar. E ela, tadinha, lá dentro. Não dá. Isso acabei pegando ela no colo e empurrando o carrinho. Não dá. E isso, sério, isso no centro da cidade. Né? Dentro no centro da cidade. A gente tem que ter o mínimo de acessibilidade para as pessoas. Eu falo que andar nas ruas de Viçosa hoje, não estou falando, estou fazendo nenhuma apologia política, mas andar no centro da Falando cidade. sobre a cidade, né? Sobre a cidade como ela é. Andar nas calçadas de Viçosa é um perigo. Para qualquer pessoa, eu já torci o pé 2 vezes. Então, e tem uma coisa também, um amigo gringo meu veio aqui e ele atravessava o tempo inteiro. E eu falava com ele, ô fulano, mas Você não está olhando pelo para o amor chão? de Deus aí. Não, acho que não. A gente não tem que olhar para o chão. E outra coisa, cada um coloca o piso que quer. Então tem uns pisos que escorregam demais da conta, que tá na calçada. Entre esse piso e a divisão com a outra casa tem um degrau gigantesco, porque um é só calçado, o outro é rampa de garagem. E cada um vai fazendo, né? Então, por exemplo, para os idosos também é uma dificuldade muito grande, né? Muito. Mas há de melhorar, se Deus quiser. E a gente... eu estou muito aberta a ajudar nessa parte, porque realmente é uma coisa que necessário. necessário. E eu gosto muito. Eu acho que isso também é uma humanização do espaço. Exatamente. Você tornar o espaço acessível para qualquer pessoa. Para todo mundo, isso é muito legal. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber do seu pessoal, por exemplo. Você tem alguma referência de arquitetura, um nome assim que você fala, nossa, esse é Não. um ícone? Eu sou, digamos assim, como eu estou na área acadêmica, né, já faz bastante tempo, né, desde 95. 2009. Não, na área acadêmica de professora, né, que eu larguei a arquitetura como projetista. Antes eu trabalhava em escritório, assim. E eu, como eu trabalho com a parte da gestão, eu não tenho esse olhar tão, como é que eu vou dizer assim, pormenorizado sobre um determinado arquiteto. Eu gosto muito de várias arquiteturas. Entendi. No sentido de que cada uma tem o seu destaque. Né? E como aí entra outra questão, eu dou disciplina de introdução à arquitetura com os alunos, então eu não tenho tendência nenhuma, eu gosto de apresentar para eles o que tem. Mas não tem um que mexa, por exemplo,
É Gaudí ou Pois Paulo é. Mendes da Rocha? Os dois. Os dois. Eu também tenho problema. Gaudí, aí eu vou contar uma experiência minha, né? Eu particularmente nunca fui muito fã de Gaudí, não, né? O que eu estudei na escola, depois, e o que eu via das arquiteturas que imitavam Gaudí, sempre achei muito estranhos, né? Porque a imitação é muito bizarra, né? Mas eu tive a oportunidade, há um ano e meio atrás, de ir a Barcelona. E aí, hoje em dia, eu amo Gaudí. A experiência é outra, né? As obras dele são maravilhosas. Aí você vai estudando ideias, os conceitos, as coisas dele, vendo a obra dele de perto, com os pormenores. Voltei de lá apaixonado por Gaudí. Que bom, que Paulo bom. Mendes da Rocha também, excelente, mas ele Mas é outro extremo, né? é uma outro tipo de arquitetura, mas é uma arquitetura também humanizada, né? Então, acho que também tem essa outra pegada. Eu tive o privilégio de ficar 2 anos e meio dentro de uma arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, que é o MUB, o Museu Brasileiro da Escultura, e eu fui educador lá por 2 anos e meio. Durante esses 2 anos e meio, eu consegui cavar algumas exposições. Então, eu participei de algumas coletivas e fiz 3 individuais lá. É um absurdo você ver uma laje daquele tamanho, sem nenhuma coluna. Você fala, como que está flutuando aqui? Mas isso é graças ao engenheiros. Pois é. Pai. Nós arquitetos projetamos. Os engenheiros têm que fazer ficar de pé. É isso aí. Mas eu falo, isso também é para que a gente consiga fazer essas obras com essa, né, dessa magnitude toda, a gente precisa estar assessorado com os engenheiros. E engenheiros que se desprendam do tradicional. Que abracem a Que causa. abracem né? a causa. Nós temos hoje obras maravilhosas no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Uma obra de tecnologia, né? E visualmente também é uma escultura gigante. É uma escultura gigante, é uma obra de arquitetura, de arte, de tecnologia. E eu falo, gente, a arquitetura ela também é multidisciplinar, ela é são várias disciplinas, várias Até moda, né? Tem questões ali de linguagens. campos de atuação que tem que trabalhar junto. As A arquitetura, só o projeto arquitetônico, ele por si só, ele não existe. Eu preciso de um engenheiro para fazer ele ficar de pé. Eu preciso dos pedreiros, eu preciso se eu quero entrar na área tecnológica, eu preciso de alguém da parte de tecnologia, né, que hoje nós temos a automação, as casas, tudo mais, eu preciso dessas pessoas. Então, assim, eu não acho que arquiteto tem que trabalhar sozinho, não. Ele tem que ter uma cabeça aberta para ter essa assessoria e se assessorar pessoas que também têm aquela pegada diferenciada, Sim. né? Em relação aos materiais, Patrícia, tem muita coisa nova, né? Inclusive, sei lá, impressora 3D. Sim. Mas eu estou falando por exemplo, de tijolos feitos a partir do coco, de resto de construção que é triturado e transformado. Isso ainda é conceitual e está muito longe da gente, ou isso já está acontecendo na base? Eu já consigo, por exemplo, numa casa de material de construção, achar um desses materiais? Muito difícil. Que triste, né? É o que eu falei. A questão do tradicional. Mantém-se o tradicional porque é mais fácil. Eu entendo né? isso. Mas, assim, nós temos uma mão de obra desqualificada para a construção. E porque para eu usar esses novos materiais existentes, eu preciso de uma mão de obra... Treinamento. Isso acho que isso esbarra muito, isso trava muito. Mas a gente tem concreto que respira, a gente tem asfalto que é drenante, que não, sabe, pisos drenantes. A gente pode construir jardins de chuva que evitam as enchentes, evitam aquele acúmulo de água. Se eu falo, solução, nós temos. Que falta Muita solução. Enquanto a gente tiver o interesse de ir para Marte e não tem o interesse de recuperar uma mata ciliar de um córrego tipo São Bartolomeu, né? A gente está destruindo um planeta que é incrível, que é farto, que é fértil, para tentar, gasta bilhões para tentar ir para um que não tem nem oxigênio, gente. Eu tô viajando, nós somos...
Não, eu acho assim, eu acho que tem o querer ir para Marte faz com que várias coisas hoje em dia sejam possíveis, né? Traz as tecnologias e que também influenciam tanto na arquitetura, na construção, na vida da gente, né? Mas a gente não pode perder o olhar porque a gente tem. Isso não resta a menor dúvida, tá? Mas eu acho que isso é um trabalho que também teria que ter de conscientização da população como, tipo assim, as pessoas comem e jogam as coisas, tá nuas, sabe? É uma coisa assim que, infelizmente, isso é uma coisa muito do Brasil. É E muito todo triste. mundo sabendo que é errado, né? É. Em contrapartida, não estou defendendo porque um erro não justifica outro. Mas a gente está aqui num bairro que ele está afastado do centro. Daqui até lá eu não consigo achar uma lixeira. Mas o senhor também se acha Não muito. tem uma lixeira. Isso é Quando tem, outra. tem uns negocinhos desse tamanho no calçadão. É. Uns com Um buquinho. pouquinho de coisa. Isso também, isso que eu falo, são várias ações que tem que estar trabalhando juntas, né, para que as coisas funcionem. Eu quero jogar um lixo fora, eu tenho que ter um lugar de jogar meu lixo fora, né? Não adianta. Eu, muitas vezes, fico na bolsa em casa, jogo fora, mas nem todo mundo faz isso. Né? E aí eu falo, mas também jogar no chão também não é ideia. Então tem que. Eu acho que Tem que ir lutando com essas antíteses. Mas aqui, voltando um pouquinho para a cidade, já que nós falamos do lixo, como que você olha e entende a urbanização da cidade? Na minha opinião, Viçosa cresceu demais, mas não evoluiu. Só cresceu. E eu não sei se eu estou errado, se eu tiver, me desculpem, mas, por exemplo, a cidade se verticalizou demais, mas o escoamento da água continua da década de 30, com as manilhas, né? aí entra a questão do planejamento urbano, né? Porque. E patrimônio histórico, né? É, Eu adoraria, se eu tivesse grana, de comprar o Alcântara. Você lembra do Alcântara? Eu ia transformar aquilo ali numa zona de arte e cultura. estou até com uma aluna de iniciação científica fazendo um trabalho de pesquisa exatamente em Roca. Essa parte do patrimônio de Viçosa, realmente, assim, a gente está vendo ele se perder, né? Ele está se perdendo. Existem várias causas, né? É difícil tanto de estar por essa causa, mas com certeza tem a questão financeira envolvida, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Aí a cidade exige que a pessoa mantenha a sua casa antiga. Não tem Mas para salvaguardar. A prefeitura, exatamente, ela não tem verba para poder tombar o patrimônio. Mas ela exige que a pessoa mantenha a sua casa. Só que a casa não tem utilidade mais, porque ela já não está adequada. Mas por que a gente vê isso acontecer em outras cidades, por exemplo? Que a cidade cresce fora do centro histórico. Os bairros vão surgindo, tem arranha-céu, mas ninguém vai derrubar uma casa em Ouro Preto, deixar a casquinha dela na frente e fazer um prédio de pastilha metida moderno. Para parecer que é moderno na entrada do prédio só uma fachada de taipa. Eu acho, não sei, do ponto de vista estético, eu acho horroroso. Eu acho horroroso aquilo. Do ponto de vista, como que fala? Histórico, um crime, porque está acabando com a história da cidade. Muitas casas da década de 30 que tinham pinturas, como é que fala? Afrescos e tal. Aquilo foi destruído e aí tem uns burros endinheirados que transformam aquilo ali num prédiozinho metida moderno, entendeu? E Viçosa vira uma maquete de cidade grande, só que feia e mal planejada. Mas aí foi só um desabafo, desculpa aí, senhores construtores, mas que é feio, tá? Vocês podiam arrumar um outro jeito. Eu tô até querendo ver o que vai virar aquele Hotel Rubim. Você não tem. Eu quero ver o que vai ser ali em cima, se vai ser um barraco de sapê com basculante. Entendeu? Se vai ser uma casquinha, né? Se você olhar, já tá quase pronto. Mas aí vamos ver se vocês vão pintar, o que vai ser. Mas enfim, Mas assim, isso que eu falo, não adianta, são coisas que envolvem a parte de verba, né, de dinheiro e de especulação imobiliária que o Viçosa tem.
Uhum. né? É patrimônio histórico dependendo da sua conta bancária, né? Senão você paga uma multa, derruba e faz o que você quiser. Mas, anyway, gente, essa não é a questão, uma questão nossa aqui. Não vamos entrar nesse A nossa questão aqui é a arquitetura em si, as possibilidades que ela pode trazer como uma facilitadora de espaços, de humanização desses espaços. E para isso vocês podem contar com a Patrícia, né? Já tem o telefone aí, com a Univiçosa e com o departamento de arquitetura de lá. Tá? Eu quero agradecer muito vocês que estiveram conosco aqui até agora. Pedir mais uma vez para dar uma curtidinha. Seguir aí 4Ls Filmes nas redes sociais também. Compartilhar, mandar para os amigos, interagir, fazer pergunta, reclamação. Pode me xingar, façam o que vocês quiserem, mas vamos interagir. Tá bom? Patrícia, muitíssimo obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar com você, falar com você. A gente sempre aprende muito e fica empolgado em fazer coisas. Então, muitíssimo obrigado. Se quiser fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar um pouquinho do curso de arquitetura da Univiçosa, da arquitetura como uma arte também, né? E agradeço por estar aqui, estar em sua companhia, como eu falei, por ser uma pessoa, primeiro, considero você uma pessoa iluminada. Obrigado. E sou realmente apaixonada por sua arte. Acho que você realmente tem uma pegada de arte muito bacana. Muito obrigado. Fico muito feliz. Isso me serve de combustível e que sirva para vocês também. Que a arte não seja um motivo. E até uma próxima. Muito obrigado. Valeu!